Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Varejando, o nosso podcast da Aprovare, que é a Associação dos Profissionais do Varejo. E hoje vamos falar de um tema que pode redefinir o varejo da saúde no Brasil, né? De um lado, a gente tem a PL aí 2158 de 2023, que discute a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. E de outro lado, a movimentação do Mercado Livre, que comprou a Memed, plataforma de prescrição digital, e sinaliza aí que quer entrar de vez no setor de saúde. E para essa conversa de hoje, nós tivemos aqui a honra de trazer o nosso convidado super especial, Antônio de Pádua Braccioli, o Pádua, especialista em estratégia, supply chain, transformação de gestão, que atuou com grandes empresas como Pão de Açúcar, Extra, Cândia, Pague Menos e Grupo Taquedo. Pádua, seja muito bem-vindo ao Varejando. Obrigado, amigo. É um prazer estar com vocês. Abraço a todos. Esse desafio de levar essa conversa aqui, ele representa muita coisa, né? Porque a gente vai aqui mostrar algumas situações que são bem táticas, né? E estamos juntos, né? Vamos levar essa conversa aqui da melhor maneira possível. Assunto quente, né? Assunto Assunto quente. E vamos lá, quente. começando no primeiro bloco, né? O que mudou, né? A gente tem a PL, né? O que que ela mudou, né? A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou agora em setembro um substituto ao projeto, ou seja, não é mais qualquer venda livre na gôndola, supermercado que pode ter farmácia, né? Nas áreas hoje você tem que ter áreas separadas, com farmacêutico presente o tempo todo, seguindo as regras da Anvisa. Na prática, o que muda com esse texto atualizado aí? Ainda é uma revolução no mercado ou vai ser alguma coisa mais tímida? Na minha opinião, vai ser uma reedição de tentativas, né? Lá nos primórdios 2000 e pouco, com a extensão das farmácias, por exemplo, o Carrefour fez muito dessas lojas dentro de seus hipers. O Pão de Açúcar também, né? Eram lojas com uma metragem interessante, após a frente de caixa, como se fosse uma conveniência, e funcionava perfeitamente como uma farmácia livre. É, com o passar do tempo, isso voltou, né? Voltou um pouco para trás. Mas muita coisa tem acontecido um pouco distante dos grandes players de alimento e dos grandes players farma. Por exemplo, muitos supermercados de vizinhança, aqui pelo Nordeste, por exemplo, com um mall center em construção, por exemplo, e bota a farmácia do lado, convida um amigo, bota do lado do supermercado. Tem muitos, mas muitos aqui no Nordeste, muitos, no Brasil todo. Dentro das lojas também tem. Então, até hoje, essa convivência foi pacífica. Se existisse aquela questão do medicamento ir para a gôndola direto, sem ter o espaço delimitado da farmácia, aí a conversa seria diferente. Mas eu tenho visto já, por exemplo, tenho aqui 8 farmas que querem implantar áreas de conveniência em suas lojas por conta dessa lei, né? Então, a gente já está estudando, né? Porque há anos atrás a gente começou um movimento bem forte de botar a conveniência em farmácias e foi um dos cases legais da Pague Menos, né? Que expandiu barbaramente com a questão da conveniência. Então, na minha opinião, é um movimento tímido, mas que pode agregar bastante, como a gente já viu algumas experiências aqui. Eu acho que é por aí. Que bom. E olhando agora o lado do consumidor, né? Para o consumidor, esse modelo novo, ele traz mais acesso, traz mais conveniência, né, para o consumidor? Ou ele vai travar, você acha que vai travar aí alguma barreira operacional dos supermercados? Não, porque assim, dentro do modelo, desse modelo da Pharma Store in Store, né? É um Store in Store. Exato. Dentro desse modelo, a operação dela é justa, né? Os clientes precisam realmente de opções. Se a gente observar aqui no Brasil todo, tem uma expansão absurda de farmácias, né? Existem lugares que as 4
as quatro pontas das esquinas são quatro farmácias. Exato. Eles tomaram realmente a frente, mas lá dentro do supermercado é uma opção muito, muito boa, por conta de segurança, por conta de acesso, por conta de mesma compra ali da movimentação, e por conta de que existem bons supermercados nas periferias, que inclusive podem agregar isso, né? Então, a gente, por exemplo, loja de 30, 80 metros cabe em muita loja, né? Também não precisa fazer uma loja de 200 metros, né? Nesse formato. Alguns varejistas ainda fazem uma entrada pela rua e outra entrada pelo supermercado, para facilitar. Mas para o cliente fica interessante, pelo tipo de cliente que frequenta o supermercado, né? Então, assim, muitas senhoras precisam realmente de fazer seus receituários, suas buscas de medicamentos contínuos, coisas do tipo. Então, facilita, tá? Tudo debaixo do mesmo teto. Conceito antigo dos hipermercados, né? Dos europeus, e volta agora, talvez, com a outra condição, com uma outra visualização. Eu vejo por aí, extremamente bacana fazer isso dentro da loja. Mas tem a outra ponta. Lá na farma de rua, que não tinha essa visão ainda, e está abrindo que ele precisa ter uma conveniência, é uma questão de melhoria de sortimento, melhoria de rentabilidade, né? Então, alguns estão atentos para isso, que só tinham a farma puramente, e agora começa a colocar refrigerantes, tal, né? As conveniências necessárias para uma loja de acesso, né? Então, para o cliente vai ser melhor ainda, eu diria para você, melhor ainda. Com certeza, né? Aproveita fluxo, aproveita tempo, né? É, Simplifica é, o tempo, otimiza tempo, segurança, estacionamento. é, então, essas questões, o- muitas, muitas construções agora, elas vão para o call center, né? Então, isso também vai fazer o cliente ficar lá, naquela região. Um ponto que eu acho muito importante é, assim, a questão da segurança, né? Uma farmácia de rua, ela é insegura. Uma farmácia dentro do supermercado é bem segura. Isso é bacana. Problemas operacionais. Por exemplo, recebimento. Difícil. Se você receber lá pela portaria do supermercado, tem que ter um espaço confinado para passar o que for farma para cá. Então, tem que fazer adaptação lá no recebimento, né? A estocagem na loja, né? Se a loja for apertada, eu não posso estocar, eu não posso fazer a reposição 4, 5 horas da tarde. Então, vai ser necessário um ajuste de logístico da entrega, né? Se for do CD, para um horário tipo meio-dia às 2, né? 13 às 15 horas, mais ou menos, ou fazer o abastecimento mais no final do dia, né? Porque de 9 horas em diante, a farmácia dentro do supermercado já perde a vida dela total. Mas a maioria das lojas não gostam muito de fazer reposição e alinhamento no fim da operação, né? Então, Então, esse é um detalhe interno que é importante os supermercadistas observarem. Mas ele vai tratar a farma como se fosse um setor da loja, né? com E se certeza, né? ele sublocar, como que é? Você Com falou? certeza, né? São os desafios aí É, de operação que vai é, encaixar que a categoria farma exige, né? As velocidades, as é, compras, reposições, exatamente, recebimentos, que horas o consumidor costuma comprar, se é depois da compra dele ele passa na farmácia, se ele aproveita a questão da segurança, muito bem citado hoje em dia aí nas grandes cidades, ou com o Brasil todo, no modo geral, aí, quando você para na rua, né? Você tem toda ali uma questão, quando você está dentro de um supermercado, estacionamento, né? Você tem um pouco mais de segurança, sistema de câmera, segurança privada, então tem todos os impactos positivos aí, né, desse novo canal farma aí, né, dentro de supermercados, né? no primeiro avanço de farma, store in store, farma dentro do supermercado, nós fizemos algumas coisas interessantes, né, com referência à operação em si. Era operação separada, mesmo sendo da mesma empresa, uma operação separada, uma operação cuidadosa, e
nessas lojas, principalmente no Takeda, por exemplo, tinha muita farmácia junto com o supermercado ao lado. Era um chamariz interessante, né? Então, lojas em, por exemplo, Porto Velho, Macapá, né? Que não tinha ainda nem pavimentos, nem drogazil, era um absurdo de movimento, né? Aqui no Nordeste, Bahia, Pernambuco, Paraíba, existe uma condição, Ceará, claro, existe, ó, Rio Grande do Norte, existe uma condição que enxerga as farmácias de uma maneira muito interessante. Seguiu muito a questão do Sul, né? Então, tem as grandes marcas, né? E, por exemplo, Alimentos tem mais conveniência muito mais conveniência que as outras. Isso é uma questão antiga que a gente forçou muito para fazer um layout naquele formato. Os regionais se adaptam bem, também criam farmácias fortes. Existe essa questão de ser da terra, que é muito importante, né? O Brasil, ele referencia bastante, cada estado tem a sua, né, tem a sua proteção, né? Sim, suas Tem barreiras. a forma, seus valores de ver. Então, a gente, particularmente, eu participei de bons movimentos nessa forma. Mesmo quando ainda não tinha, assim, digamos, uma cultura para isso, a questão do store in store sempre foi muito debatida. Os varejistas de alimento tinham medo das questões sanitárias, das questões regulatórias. O salário do farmacêutico é de um gerente, né, um gerente de supermercado médio. Para Claro. você ter uma ideia, muitos anos atrás, nós forçamos bastante para que os cursos farma nas universidades eles tivessem mais proliferação para mudar o perfil do farmacêutico, né? Para ele não ser só aquela pessoa que assinava a rotina, e ser sim um gerente de loja, né? Que é o que a maioria das grandes lojas conseguiram fazer isso com metodologias aprendidas em supermercado, por exemplo, né? A mesma forma de, o mesmo perfil de formação que um Carrefour, um Extra exigiram durante muito tempo de suas lojas, proliferou para as farmas. Os gestores, os diretores que começaram a implantar isso no passado eram oriundos de Carrefour ou de Extra, então vinham com aquela cultura de formação, de harmonia de gestão, né? De olhar muito a questão estrutural, pessoas, sortimento e a gestão de uma maneira equilibrada. Então, o avanço foi interessante. E ele, na minha opinião também, ele foi morrendo devagarinho, porque os supermercadistas não se interessaram muito pelas farmas. Isso é uma coisa que eu participei muito aqui. Era um setor como se fosse a floricultura, por exemplo, Sim. né? E alguns passaram a sublocar para terceiros esse espaço, né? Então, eu vejo só essa dessintonia de gestão que aconteceu naquela época, que agora, talvez vendo o próprio crescimento das farmas, grandes marcas, né, grandes players crescendo, seja um recurso para o supermercadista melhorar sua condição e até margem, né, porque ele pode vender o produto com a margem bem superior ao que ele vende lá dentro né, depois do caixa lá para Sim, dentro da área de alimentos. Então, sim, sim. é muito interessante realmente a gente pensar nisso de uma maneira evolutiva e um recado, né, para os amigos que estão assistindo, que são supermercadistas. É um nicho interessante, né? É um nicho interessante, é fácil de montar, o mix, seja indústria, ou seja, ou seja distribuidor, Distribuidor. é interessante, né? Você pode vender Colgate, por exemplo, com um preço dentro do supermercado e com outro dentro da farmácia, possível, né? Então, existem várias questões positivas. Eu acho interessante para ambos, seja o varejo de alimentos, trazer a farma, ou seja, para o varejo farma implantar uma conveniência mais robusta, né? Como se fosse um contra-ataque, né? Vamos imaginar assim. Claro. Eu estou É, perdendo uma imagem aqui, estou ganhando outra ali. Sim, bom, diga.
Muito bom, assim, uma aula aqui para nós, assim, já começando aqui, trazendo muita experiência aqui, né, Pablo? É, que bom. Agora, entrando no segundo bloco, agora a gente queria saber o outro lado, né? A visão de quem está lá na farma, quem está na farmácia, né? Então, do lado das grandes redes, né? Sei lá, Raia, Panvel, Pague Menos, que você tem uma bela história. Como você enxerga essa discussão sentando na cadeira do lado farma, assim, né? Vamos, Isso é um risco, pode perder espaço para o supermercado, não só isso, né? Emendando na segunda. Muitas redes dessa tinham ali, como você acabou de citar, espaços depois do check-out, seja no espaço pré-estacionamento, e alguns tinham uma unidade lá. E agora, com essa nova lei? O que vai acontecer? é, bom, assim, também minha visão, né, de Claro. ter participado disso. Graças a Deus, e a forma da gente trabalhar, sempre quando teve um evento grande em varejo, eu estava nele. Quando os hipermercados avançaram, eu estava lá. Quando as farmas avançaram, eu estava lá. Quando o atacarejo avançou, eu estava lá. Os pets. Então, isso é bacana, que faz parte da nossa forma. Mas vamos lá. Há anos atrás, as grandes redes, elas tinham duas obrigações: crescer suas unidades, fazer essa ponte forte com as indústrias, e esse acordo era bacana. Só que existiam outras necessidades que eram importantes, né? Então, é, destacadamente, a Pagamentos foi uma empresa que avançou muito. Por exemplo, a maior venda de sorvete que bom do Brasil é Pagamentos, para tu ter uma ideia. Né? Olha. Então, anos atrás, as pessoas falavam que sorvete em farmácia vai ter Coca-Cola, tem água, tem biscoito, por que eu não posso botar sorvete? Conveniência, conveniência, É né? conveniência. E na época, sei lá, 2001, nós tivemos muitos confrontos com a Anvisa, que não entendia que era necessário ter conveniência nas farmas. Foram longas e longas e longas conversas. Adaptar, isso eu vivi também no Norte, adaptar, o Takeda tinha mais de 100 lojas, né? Então, adaptar um farmacêutico na função de gerente era difícil, porque ele não tinha formação para isso. Fazer ele enxergar a farma como um varejo e não como um pós-médico. E começar a fazer o trabalho das conveniências. Né? Então, se você observar, nos checkouts tem uma boa condição de conveniência. Mas existem setores que você pode trabalhar dentro da farma de uma maneira bacana, né? Porque numa loja de 50, 80 metros, 100 metros, dá para construir uma área interessante de conveniência. Pelo lado das farmas, os grandes, eu vejo eles muito atentos a bastante batalhas atrás. Então, eu classificaria aí Pague Menos. Todas as outras citadas, primeira, segunda, terceira, quarta no ranking, elas têm esse equilíbrio. Coloco isso e aquilo e tal. Agora, tem um grupo muito grande, que são as redes centrais de negócio, que são mais restritas, 50 lojas, 40 lojas, espalhadas pelo Brasil, e não tem uma orientação direta de como fazer isso, né? De como fazer isso. É, algumas dessas redes que a gente conhece, a gente troca muita ideia, e nós percebemos assim que os proprietários não conseguem enxergar que a mercearia, que a conveniência é importante para eles. Então, vai ser um trabalho de também de forçar, de trabalhos conjuntos com distribuidores, a princípio, porque não vai dar para usar indústria para fazer essa logística, e criar um hábito. Né? Por quê? As pessoas seguem hábitos. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em Sobral, uma cidade aqui do interior do Ceará, cidade grande, na linha do Mercado Central, eu tenho uma loja independente, a Pague Menos, outra loja independente, duas lojas depois, outra loja independente. Eu tenho sete, oito lojas em volta de uma Pague Menos que não tem conveniência. E a gente está fazendo um trabalho com eles. Para quê? Para botar conveniência. Né? Então, aula 1, espaço. Vamos analisar o espaço. O dono fala assim: não cabe mais nada aqui. Não, vamos fazer um desenho aqui. Aí você faz um relayout, cabe. E aí vai. Cadê o comprador? Vamos fazer a compra. Vamos ver o mix. Vamos fazer pesquisa. Tal, tal, tal. Então, essas situações
elas são interessantes porque movimenta a visão, né? O varejista ele precisa ter uma visão de amanhã. Ele não precisa ter a visão do mês que vem, mas ele precisa ter a visão de amanhã. Tá? E eu vejo que a conveniência nessa questão é a visão de amanhã. Mas tem que ter. Né? Ah, eu vou botar sorvete. Ah, tá bom, tá bom. Aonde? Não, vou botar aqui. Não, aqui não. Tem que ser ali. Aqui nós temos que fazer outro balcão. Então a gente Claro. tem que fazer Aí esses ajustes. Né? os menores não têm essa experiência, o Não tem. departamento, alguém que entenda, que analise, É, né? Todas essas grandes redes aí têm todo as suas áreas já pensando nisso, né? Quando vai ver, primeiro que já tem um padrão feito, né? E o que testou e já deu certo, aonde vai ficar, é, se vai ter sorvete, se vai ter conveniência, se vai ter bebida, se vai ter alguma comida, enfim, né? Acho que aproveita, né? É um pouco do inverso, né? A farmácia a gente já vê fazendo isso, né? Há bastante é, tempo, agregando produtos ali, sempre tem uma água. Começou com água, se eu não me engano, para tomar junto com é, remédio. Às vezes comprava o remédio e não tinha água. Depois veio exatamente. com, acho que, Comprimido. isotônicos, e aí veio com mais bebidas, enfim, como Coca-Cola e refrigerantes. E vieram vindo, né, aumentando o mix. Enfim, né, Para muito você ter bom. uma ideia, só para complementar, Sim, quando eu claro, olho grandes, o Drogasil já chega com o modelo clássico, por fim, planta, espetacular, espetacular. Apague menos por conhecer um formato claro. Testou muito e, de montar rápido assim, também tem um avanço bacana. As outras também têm seu desenvolvimento, entre as quatro primeiras, né? claro. Agora, a partir daí, são muitas lojas improvisadas. E aí tem muito trabalho para ser feito. Eu acho que muita aula a ser dada para proprietários de farma, para eles entenderem que aquele é um varejo forte, que não é um varejo só da Claro, receita. Né? claro. Então, muitos farmacêuticos que abrem loja, a gente faz o trabalho de reciclagem com eles, para eles entenderem que o varejo não é aquilo só, não, tem a outra parte. Entendeu? Com certeza, com certeza. Diferentes, né, de tamanhos e gestões, Exato, empresas de dono. exato. Agora, entrando aí no universo, né, no nosso terceiro bloco aí, universo online, né? Essa notícia também que está falando bastante, né, com essa nova mudança aí de lei, o Mercado Livre, né, que acabou, comprou a Memed, né, que é, É, né, já conecta médicos, pacientes e farmácias, né, prescrição digital. E agora, né, o Mercado Livre, um grande player do online, né, não só supermercado, mas um grande player do online, entrando também nesse jogo, no jogo Farma, para mais um, querendo também pegar um pouco desse público, dessa receita, desses dinheiros que estão num lado, eles querem aproveitar e trazer para eles. O que você vê essa movimentação aí do é. Mercado Livre e Memed? Aí eu já vejo uma situação bem mais complexa, né? A começar pela forma. Então, assim, receituário, né? Aprovação de receitas, né? Hoje, todas as farmas, elas fazem uma entrega bacana. O Mercado Livre nem se fala. Então, imagina essa, para não tajados, por exemplo, eu vejo uma situação de avanço rápido. A questão é os trajados, a questão é como fazer autorização, se liberar alguma coisa digital nesse movimento, vai influenciar no outro, lá naquele que está dentro do supermercado, está na rua. Né? Então, eu acredito que ainda vai demorar um certo tempo para se ter uma aplicação oficial, vamos dizer assim. Né? Eu vejo ainda algumas dificuldades. Né? Você vê Por exemplo, dificuldades na parte técnica, na parte logística, né, que é uma das suas especialidades, porque acho que na parte de tecnologia é uma questão, de repente, de integração, a pessoa, o médico faz a receita, né, está conectado no Memed, ele quando vai fazer a compra no Mercado Livre, por exemplo, do medicamento, ele deve anexar essa receita de algum, né, via Memed, exato, e aí a logística, digamos, vai junto com a logística que já é sucesso aí do Mercado Livre, né? exato. Veja, se acontecer dessa forma, vai ficar muito bacana nessa questão, mas vai mexer muito na outra. Com certeza, É na com outra. certeza. Assim, eu estou vendo a ponta é da outra. Porque essa aqui, para nós saber, Mercado Livre é campeão. Vai avançar, vai ter conversa e pronto. A Mehmet também. Então,
fazer o processo digital, vai sair. A minha dúvida, isso realmente eu estou estudando, é como que um paciente lá no interior do estado tal vai fazer essa transação, que vai chegar lá o produto tal, e ele vai desconsiderar a farmácia da esquina que ele vai buscar o medicamento quando ele só recebe a prescrição sem a parte digital, por exemplo. Ah, Quando ele sim. descobrir isso, vai afetar bastante, né, a questão. E vai obrigar as lojas, seja ela dentro de rede ou centrais de negócio ou individuais, vai obrigar eles a refazer uma questão de propósito mesmo de negócio, porque vai alterar muito. É como se fosse o efeito iFood. Exato. É o efeito iFood. Exato. Aqui, eu fiz uma pesquisa recente para o cliente. De cada 10 pedidos de refeição, 8 são entregues em casa. Os restaurantes diminuíram barbaramente suas. E, assim, eles ainda estão apanhando. Vai acontecer a mesma coisa, né? Com detalhe, que aí eu também acho que é mais profundo. Tratar com medicamento é difícil, né? Tratar com receituário é difícil, né? As autorizações, né? A adequação dos médicos. Claro que vai ter todo um sistema lá, é mais fácil de conduzir, mas isso vai gerar subcomparações ou suboperações baseado nessa, né? E não só, por exemplo, essa aí é Mercado Livre com Memed, ok. E se for outra gestão, outra empresa de entrega com Ah, outra, sim. Não, com certeza. aí isso vai Com certeza. minguar Com certeza. a visita física, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que, como a gente sempre está dizendo aqui em vários episódios do Varejando, acho que a experiência do cliente sempre, né? Então, acho que o Mercado Livre, nesse caso aqui, ele está oferecendo um pouco mais, né? Melhorando a sua experiência do cliente dele, que já compra, já gosta, já está acostumado, já tem uma conta como shopper, né? De É, premium. E ele tem mais um lugar para ele comprar ali, pô, entrega recorrente para ele, programa entrega, tem precisa de receita, está conectado a Memed, então acho que é um pouco mais de experiência, né? Sempre experiência do cliente, né? tem um fator aí de experiência do cliente que vale a pena a gente colocar. Por exemplo, idade do cliente que frequenta a farmácia e cliente que frequenta o supermercado durante a semana, certo? São senhoras, né? Muitas vezes não tem mais ninguém em casa, ou o esposo faleceu, ou está aposentado e foi para algum canto, foi pescar, sei lá. As filhas estão estudando fora e tal. Então ela vai no supermercado para conversar, para conversar. E ela vai na farmácia para trocar ideias sobre saúde. Então, você não tem ideia de quanto tempo balconistas e gerentes de loja farmacêutica gastam no seu dia a dia orientando, olha, põe essa dor aqui e aquilo ali e tal. Esse tipo de cliente, eu acredito, vai ficar ainda circulando. Esse mais, esse mais de Mercado Livre, ele já está acostumado, a coisa deve fluir. Mas esse povo aqui ele vai aprender a ir para cá. É igual o Instagram. Não é todo mundo que tem o Instagram e segue ele. Fazer encarte, por exemplo, fazer encarte digital, né? Tabloide digital, mas tem que fazer tabloide físico também para entregar em lugares que não, as pessoas não têm muito acesso. Então, nesse varejo do dia a dia, eu vejo uma adaptação longa, mas eu sou cliente do Mercado Livre, vou, vou ser um cliente desse movimento, porque realmente é muito mais cômodo, né? Com Vejo também como certeza. um avanço. Com certeza, aí tem muito, né? Brasil muito grande, tem muita variedade de pessoas, de É, hábitos, e cada um tem o seu, segue fazendo o seu. Os grandes centros continuam sendo as praças com menor é, quantidade de tempo, então todo mundo é, tem tempo, é trânsito, enfim, e aí a conveniência do online vem se fazendo mais presente na rotina, até porque você pode fazer de qualquer momento, você pode programar, tem compra recorrente, e agora que o remédio é mais um canal, mais um segmento aí que os online, né, trazem para nós, né? Então, olha, exato.
Queria primeiro te agradecer, né, esse bate-papo pelo seu tempo. Foi uma aula aqui para nós, uma experiência muito grande, né, do Sul aí com relação a, né, desde de hipermercado até farmácias. Com certeza esse assunto aqui é só o começo. Teremos mais bate-papos aí, mais cenas dos próximos capítulos, né? Tranquilo, conte comigo. A gente precisa fazer um varejo de baixa renda nessas situações aí, Olha aí, né? ó. Já fica a dica É então para o próximo uma dica. Varejando. Se vocês acharem que gostam desse tema também, mandem mensagens para nós. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos aí como plataforma principal no LinkedIn da Aprovare, Instagram, e conte com a gente. Quem sabe até o próximo, o tema sugerido aí pelo Pádua. Certo, Pádua? Certo, Obrigado, pode ser. gente. Boa Fique noite. fique com Deus. Abraço, até a próxima.